Queria começar, então, com a questão da importância de a gente discutir esse tema, que é a demarcação do que é ciência, diferenciando, então, do que é uma pseudociência. Longe de ser um assunto consensual entre os filósofos, entre os teóricos, mas existem alguns pontos em comum quando a gente pensa em diferentes perspectivas de demarcação do que é ciência e pseudociência. E eu acho que é legal, então, a gente trazer algumas noções básicas, algumas coisas que norteiam o pensamento de vocês a respeito desse tema, até para contextualizar depois o que vem por aí, né? Para a gente discutir se, conforme alguns autores que a gente vem estudando, se dá para dizer que a psicanálise é uma ciência, uma pseudociência, ou nenhuma das coisas, né? É uma não ciência, ou é uma protociência, como tem gente que tem defendido ultimamente, né? Como o Adriano Facioli, que eu já entrevistei aqui. Bom, então vamos começar por esse ponto aí. Por que que é importante a gente discutir esse assunto? Por que que a gente pode deixar o pau quebrar e dane-se, né? Se é ciência, se não é ciência? Isso é importante por quê? Douglas, você pode começar comentando e qualquer coisa a gente vai complementando aí. Bom, posso sim. Bom, primeiro de tudo, ciência também mexe com a saúde das pessoas. Então, consequentemente, é uma forma também de a gente avaliar não apenas determinado fármaco, determinada técnica, determinada terapia, mas também, ao mesmo tempo, avaliar seus potenciais riscos, né? Principalmente, é assim que a gente está fazendo, principalmente para estudar os efeitos das vacinas hoje em dia, né? Mas a utilidade da ciência neste âmbito, então, é inquestionável, é bastante evidente. Só que a gente pode até pensar em alguns exemplos assim de coisas que a gente admitia como verdade, que mais tarde a investigação científica mostrou que realmente não procedia daquela forma. Um exemplo assim que eu gosto bastante de ilustrar aconteceu lá no início do século XX, que tinha um pediatra que ele recomendava que as mães colocassem os seus bebês para dormir de barriga para baixo, né? Sobre a alegação de que evitaria o sufocamento, caso eles estivessem vomitando ou qualquer outra coisa. E aí, basicamente, a partir das pesquisas científicas que tentaram descobrir o quão confiável era essa alegação, descobriu-se que colocar os bebês de barriga para baixo estava causando mortes, né? Estavam tendo o que é conhecido como síndrome da morte súbita. E um outro exemplo bacana, que geralmente é usado quase sempre, até dentro da história da medicina, é a utilização da técnica de sangria, que foi usada com o intuito de fazer cortes, né, nas pessoas que estavam com alguma doença, alguma infecção, e a hipótese era de que fazer aquele sangue jorrar, por estar supostamente sujo, contaminado, eliminaria toda a impureza. E a ciência mostrou que, além da doença e da infecção em si não ser eliminada, as pessoas estavam sofrendo deteriorações, né, evidentes nos seus quadros de saúde, tendo inclusive anemia e umas indo até a óbito. E há diversos outros exemplos, né, na literatura científica. Então, por esta razão, a gente precisa da ciência para testar essas alegações que não nos parecem plausíveis, até no primeiro momento. Alegações que nunca tinham sido anteriormente testadas, ou mesmo afirmações que não parecem ter sido testadas corretamente, ou seja, com devido rigor metodológico, como parece ser o caso da terapia psicanalítica. Então, aí que entra a importância do âmbito da ciência. Inclusive, dentro da psicologia, uma das terapias mais bem testadas é a terapia cognitivo-comportamental. Mas, enfim, além da gente destacar esse aspecto histórico, que eu acho bastante importante, dizer que algo é científico, por exemplo, não é suficiente para tornar um campo, uma disciplina, uma ideia ciência. Eu penso porque tem algumas razões que eu considero bastante essenciais. Primeiro, porque a gente tem que saber o que a determinada pessoa ou grupo entende pelo conceito de ciência. Há definições restritas, há definições ampliadas. Segundo, porque a reivindicação de cientificidade não torna automaticamente qualquer afirmação ou hipótese uma ciência. É preciso satisfazer certos critérios de cientificidade, né? Como estipula os mais variados critérios de demarcação em filosofia da ciência, como o do Bunge, do Romero, do Maher, do Hanson, que, além de serem bastante abrangentes, são profundos e até mesmo satisfatórios, né? Vão além daquela tríade da filosofia da ciência que geralmente só mencionam como Popper, Feyerabend e Thomas Kuhn. O terceiro componente aqui é porque algo ser científico
pode significar que esta coisa em particular apenas concorda com os dados da ciência e tecnologia, mas não necessariamente reivindica o rótulo de ciência. E aí um exemplo que eu uso bastante é a existência de uma filosofia científica, ou Scientific Philosophy. O Romero publicou um livro em 2018, se não me engano, na Springer, tratando disso. Ou da própria tecnologia, sobretudo os campos da engenharia e da medicina. E o quarto e último ponto que eu acho essencial é porque uma confirmação substancial de alguma hipótese, ou tese em particular, não corrobora todo um campo de investigação. Por exemplo, a noção de que processos cerebrais que ocorrem de forma inconsciente, como todo processamento neurofisiológico de escrita, que tem o envolvimento de áreas dos lobos parietais inferior, superior esquerdo e o cerebelo direito, do qual não tomamos consciência durante esse ato de escrita, não serve como validação empírica da psicanálise enquanto uma teoria da mente, né? E uma coisa que a gente tem que enfatizar bastante, a gente tem que ter realmente um critério assim para estipular mais ou menos o que a gente entende por ciência, senão a gente acaba caindo num relativismo total. E eu gosto de usar bastante a definição do Romero, que ele trata a ciência como um resultado de uma atividade humana sistemática que tem como objetivo adquirir conhecimento verdadeiro sobre o mundo. Sendo uma atividade complexa, então ela é difícil de ser caracterizada em poucas palavras, né? Da forma que nem ao menos o popperianismo serve como uma descrição aproximada da ciência. A ciência não é, de fato, uma única forma de construir conhecimento, mas é a melhor por conta de sua sistematicidade e de seus resultados estarem sujeitos a uma variedade de controles e testes com o uso de método científico. Portanto, também não é um anything goes, né, como declarou o bobo da corte Feribendi, um ideólogo da ciência, considerado também o maior inimigo da ciência. Além disso, diferente da obsoleta concepção kuhniana da ciência, a ciência é uma atividade progressiva, no sentido de que aumenta com a investigação. E há diversos indicadores de progressos na ciência, como a capacidade de predizer eventos, como, por exemplo, as mudanças climáticas, e o aumento da capacidade humana de manipular alimentos, o meio ambiente, como ocorre no campo da tecnologia baseada em evidências. No entanto, é importante falar isso, a ciência não deve ser vista como um campo que existe de forma independente da filosofia, pois toda investigação científica, ela pressupõe certos princípios filosóficos, como, por exemplo, uma ontologia materialista, uma epistemologia realista, uma teoria da verdade parcial, uma metodologia científica apropriada para o estudo de um objeto ou um problema em particular, além de uma ética humanista. A filosofia da psicanálise, por exemplo, ela contradiz a própria filosofia da psicologia, porque ela admite uma ontologia dualista, ao pressupor a existência de entidades desencarnadas, como o inconsciente freudiano, que é puramente metafísico, ou mesmo as instâncias psíquicas, aí de ego e superego, que da forma como foram originalmente propostas, elas violam um princípio geral de conservação de energia das leis da termodinâmica. Porque Esse tema lança aí. Desculpa, é um pode tema finalizar. bastante delicado. Porque assim, além disso, ela lança algumas hipóteses das quais não são possíveis jamais de serem colocadas à prova, como, por exemplo, a noção de que todo sonho possui um conteúdo sexual já manifestado e latente. E também, um aspecto importante, a própria psicanálise ela não tem uma teoria semântica da verdade, nem qualquer preocupação pelo uso do método científico. Razão pela qual a imensa maioria dos psicanalistas não estão nem preocupados em testar a maioria das alegações psicanalíticas e avaliar seu grau de confirmação de verdade. Normalmente são os psicólogos experimentais que acabam submetendo a testes algumas conjecturas psicanalíticas. E tem um exemplo legal. Um exemplo legal é de um psicanalista também, mas tem formação em psicologia, que é o Peter Fonagy, que ele, em 2003, ele escreveu um artigo intitulado Psychoanalysis Today, em que ele critica a falta de preocupação com dados empíricos dentro da psicanálise e a ausência de convergência das suposições psicanalíticas com os dados da psicologia científica e da neurociência. E o último ponto, os psicanalistas violam a ética humanista ao oferecerem uma terapia sem qualquer base científica, geralmente de longo prazo, com alto custo, para uma série de problemas como ansiedade, depressão e até mesmo esquizofrenia e autismo, inclusive na França. Então, portanto, para concluir, identificar-se uma disciplina
um campo de investigação, uma teoria em particular é compatível com os dados da ciência, ou seja, se ela é científica, se ela fornece informações valiosas sobre a sua construção, sua filosofia e sua validação empírica, é importante para a gente ter isso em mente, porque aí já traz todo um alicerce de ferramentas necessárias para a gente poder saber se isso é realmente uma coisa que a gente deve recomendar para as pessoas, para os pacientes, né? Então, E esse basicamente, é isso. ponto,